Fala pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntas que o pessoal jogou lá no Instagram. Confiram aí. Vamos às perguntas, pessoal, começando logo pela uma pergunta bem polêmica no jiu-jitsu. Um dos lemas da Gracie Barra é a lealdade, mas até que ponto o aluno, na posição de cliente, deve ser leal a um serviço se ele não está satisfeito? Já vi casos de pessoas que abandonam o jiu-jitsu por não estarem confortáveis com a metodologia de uma academia específica e ao mesmo tempo não querer o rótulo de Creonte. Então a minha opinião sobre isso é muito parecida com a do mestre. Normalmente aquele cara que é rotulado de Creonte é pelo fato de ser ingrato. Normalmente é o cara que não paga academia, que deve alguns favores ao professor e simplesmente vira as costas e sai sem dar o mínimo de satisfação. Lembrando, o jiu-jitsu está cada vez mais profissional, essa relação de cliente e prestador de serviço é normal, é comum, mas dentro da arte marcial isso é um pouco diferente, pessoal. Nenhum problema mudar de time, mudar de academia, desde que converse com o professor, dê aquela satisfação. Agora, se ficar pulando de academia para academia, não tem jeito, a galera vai rotular de Creonte. Qual o seu ponto de vista sobre graduar alguém? Quando alguém está pronto para você e até que ponto vai o sistema de graduação e o seu olho de professor? Bom, galera, esse lance de sistema de graduação também é um assunto polêmico no jiu-jitsu, tá? Eu acho que tem que ter, eu sou super favorável ao sistema de graduação, tá? Para poder sempre manter o aluno motivado, para ele saber qual é o planejamento para ele, qual é o próximo passo que ele vai atingir, tá? Isso acaba sendo positivo para os dois lados, tanto para o professor, tá, quanto para o aluno. Então, o que eu acho é o seguinte, pelo menos dentro da Gracie Barra, o nosso sistema de graduação, ele diz ali o tempo mínimo de cada grau e de cada faixa. Só que o pessoal às vezes confunde um pouco isso. Aquilo ali que eu sempre explico para os meus alunos, né? Aquilo ali é o tempo mínimo, tá? Não quer dizer que a pessoa tem que ser graduada logo após o cumprimento daquele tempo. Então, a partir do momento que ele já está apto, né, já tem um tempo hábil para ser graduado, aí sim entra o olhar mais criterioso do professor em avaliar, olha, o aluno tal já cumpriu aquele tempo na faixa e agora vamos avaliar ele de forma mais criteriosa, dizer, de repente dar um feedback dependendo do aluno, para ele melhorar em alguns aspectos e a partir daí a gente vê se ele já cumpriu a etapa para ser graduado. Até que ponto a evolução filosófica do indivíduo no jiu-jitsu se sobrepõe à evolução física para efeitos de graduação? Pergunta difícil, tem que ter o balanço entre os dois aspectos, por isso que o sistema de graduação é super positivo, que dá tempo suficiente para o aluno absorver e para o professor ensinar. Não adianta nada ser um excelente atleta, ser um excelente lutador, se não entende nada sobre a filosofia do jiu-jitsu. Também não adianta nada ser praticamente um filósofo do jiu-jitsu, saber tudo teoricamente e não saber executar nenhuma técnica. Tem que ter o balanço entre esses dois aspectos e o papel do professor é estar sempre ensinando para que ele possa ser graduado, balanceando esses dois aspectos aí. O que você acha de menos graduados convidarem mais graduados para treinar? Eu acho que isso é errado, infelizmente em algumas academias foi deixado isso de lado, é um valor super importante que trata de hierarquia, um valor importantíssimo dentro do jiu-jitsu. Infelizmente alguns alunos cometem esse vacilo porque o professor às vezes não ensinou também, outros porque não estão preocupados com isso, mas imagina que você é um atleta já graduado, não quer treinar, ou está machucado, qualquer seja o motivo, e outro aluno menos graduado te chama para treinar, rola aquele sentimento de desafio. Isso não pode acontecer, porque a gente tem que respeitar sempre a graduação, a hierarquia. Devemos estudar vídeos dos adversários antes das competições? Isso eu acho muito positivo. Se você conseguir achar qualquer vídeo, qualquer informação relevante de um possível adversário, você tem que correr atrás, tem que estudar, mas desde que isso não afete o seu psicológico para a luta. O que acontece muitas vezes é que o atleta não tem aquele controle emocional, vê um vídeo assim expressivo de um golpe que tenha sido bem expressivo do adversário e fica impressionado com aquilo na cabeça e acaba não lutando com a cabeça muito legal. Lembrando que numa competição, cabeça é o mais importante.
Como gravar as técnicas na cabeça? Tenho uma memória muito ruim. Bom, com relação a isso, não é gravar exatamente na cabeça. O melhor exercício, o melhor treinamento para isso, tá, é o que jamais conhecido: repetição, que hoje em dia muitas vezes é chamado de drill. Você fazia aquele golpe centenas, milhares de vezes, vai fazer com que você grave aquele golpe, que o seu corpo haja quase que no instinto, antes mesmo de você pensar. Então não é gravar na cabeça, é você automatizar aquele movimento no seu corpo. Qual o jiu-jitsu mais eficiente? O atual de berimbolo ou o tradicional? Na minha opinião, depende, tá? Se você vai treinar aquelas técnicas modernas de berimbolo para desempenhar numa competição de jiu-jitsu esportivo, você pode usar aí os dois jiu-jitsu, né? Tanto o berimbolo, que vai ser super bem sucedido, já está provado, quanto o jiu-jitsu tradicional, em que o Roger, por exemplo, é um grande exemplo de atleta que sempre usou técnicas tradicionais que deram certo. Agora, numa situação na rua ou no MMA, eu acredito mais no jiu-jitsu tradicional. Não dá para usar essas técnicas de berimbolo, por exemplo, numa situação de uma briga, em que você vai precisar se defender. Nesses casos, o rosto fica muito à mostra e você pode acabar sendo golpeado aí. E a última pergunta de um internauta aí que quis fazer uma graça é: professor, o senhor pensa em ter 21 filhos, estilo grão-mestre Carlos Gracie? Bom, campeão, se eu tivesse condições financeiras, talvez não os 21, podia chegar perto. Filho é sempre bom, mas acho que ficou para outra vida. Valeu! Espera aí que tem um lobo ali. E mais uma vez lembrando, pessoal, fiquem ligados no canal, se inscrevam, curtam esse vídeo. Também não se esqueçam de ativar o sininho para que você seja notificado quando tiver vídeo novo no canal. E acompanhe sempre no Instagram, tá aqui na nossa descrição o Instagram, que a gente está sempre fazendo essa enquete lá, essas perguntas para o pessoal soltar e a gente gravar um vídeo. Um grande abraço e até a próxima.